Então vamos lá. Eu vi aqui pela sua dúvida, né, que ela está relacionada a uma questão de porcentagem, né? Que envolve o preço de uma TV. Então a questão, pelo que eu entendi, ela fala o seguinte, que em 2 meses, né, botar assim, ó, em 2 meses, vou até fazer um pouquinho mais para cá para facilitar um pouco. Peraí, fazer um pouco mais para a direita, vamos lá. Que é em 2 meses, essa TV ela sofreu uma variação de preço, né? Que a questão fala que é de 15%. Então, em 2 meses, eu escrevi aqui, ela aumentou 15%. Vou botar assim, aumento 15%. Pelo que eu entendi, né? O que não ficou muito claro para mim foi se é 2 meses, sendo 15% de aumento em cada mês, ou se é 15% a cada 2 meses. Pela minha experiência, eu acredito que seja 15% ao final de 2 meses. Então, vou fazer as contas aqui como sendo isso: 15% ao final de 2 meses. É, e no terceiro mês, vou botar assim, ó, terceiro mês, ela sofreu mais um aumento de 10%. Esse preço final aqui, depois de 2 meses, sofreu mais um aumento de 10%. Vou botar assim, ó, aumento de 10%, certo? E o primeiro item ele faz o seguinte: ele pede para a gente o preço da TV após o aumento do terceiro mês, ou seja, após esse aumento de 10%, né, em função do preço inicial. Né? Então, a primeira coisa que eu observei é que a questão não te dá um preço para a televisão. Né? Então, é uma questão algébrica, né? Como você disse lá comigo na conversa, que era de forma algébrica, realmente é. Mas eu acho que uma coisa que facilita muito é você poder pensar em um valor para a televisão. Né? Eu acho que isso facilita as contas. Por exemplo, em porcentagem, é muito útil você usar o valor 100 para as coisas. Né? Por exemplo, podemos dizer que essa loja aí ela está com uma promoção extraordinária, imperdível, né? Que é a televisão a R$ 100. Olha só, vamos dizer que é R$ 100 o valor da televisão. E por que eu digo isso? Porque com R$ 100 as contas ficam mais fáceis quando se fala de porcentagem. Por exemplo, quanto é 20% de 100? É 20, né? Quanto é 10% de 100? É 10, né? Quanto é 5% de 100? É 5. As contas ficam mais fáceis, né? Não sei se você já prestou atenção nisso, mas em caso como esse, eu acho que ajuda bastante. Até porque eu quero te mostrar, vai ser bem útil para esse tipo de questão, eu te falar de uma forma muito mais fácil de você, de repente, saber logo de cara como é que fica o valor final de um produto depois de um aumento qualquer, de 15, de 20, de 30%. Não sei se você conhece, mas é uma forma muito mais rápida. Por exemplo, como é que nós faríamos, da maneira mais inocente, né, vamos dizer assim, para saber o valor desse aumento aqui, por exemplo, de 15%? É muito simples, né? Primeiro, o que a gente faz? A gente calcula, por exemplo, né? Vamos fazer aqui. Vai acontecer uma passagem de tempo aqui de 2 meses. Vou colocar assim, ó, 2 meses. E como é que eu faço para saber esse valor final? É só saber quanto vale. 15%, né? 15 sobre 100. Do valor 100, que é R$ 100, né? Para saber de quanto vai ser esse aumento. E por que que é muito fácil saber isso, né? Porque olha só, vai acontecer esse cancelamento, ó. Por isso que o 100 é um valor ótimo, porque eu tenho aqui a multiplicação por 100, seguido de uma divisão por 100, por causa dessa fração, né? Então o que vai acontecer? Esse 100 vai cortar com esse 100, que aqui eu tenho multiplicação, e a resposta aqui vai ser R$ 15 de aumento. Então é muito fácil você descobrir, né, que o preço final aqui, depois de 2 meses, vai ser de R$ 115, né? R$ 100 mais dos 15 de aumento. Então ficaria aqui R$ 115. Essa é a maneira mais inocente, mais demorada, né, de saber quanto vale esse aumento. Mas o que vai ajudar para essa questão, já que ela pede alguma coisa mais geral, mais algébrica, né, é você saber o seguinte, olha só, um aumento
você pode saber de maneira muito fácil fazendo o seguinte. Você pode, olha só, vamos dizer então que o 100 aqui foi o nosso valor inicial, tá? Nosso valor inicial, ele era de R$ 100, tá bom? Acho que assim fica melhor. Vamos dizer assim, ele vale V0, valor inicial, tá bom? Olha só, nós podemos fazer o seguinte, ó, pegar o nosso valor inicial, ou seja, esse 100 aqui, e multiplicar pelo seguinte, ó, não é um aumento de 15%? Então é só pegar ele e multiplicar por 1,15. Não é assim? Olha que interessante. Já vai sair direto a resposta 115, que é o valor final, né? Porque 1,15 multiplicado por 100 é o seguinte, ó. Não é a multiplicação por 100? Então eu vou andar, ó, uma e duas casinhas para frente, aqui para a direita, né? E a vírgula para aqui. Eu vou ter como resposta, ó, 115. Tudo bem? Então saiu aqui direto a nossa resposta, ó, R$ 115. R$ 115 que eu tinha conseguido aqui com você, certo? Então, na prática, olha só, qual foi a conta que nós fizemos? Pegamos o valor inicial, certo? Agora eu vou fazer de maneira mais geral, tá? Esse caso aqui do 100, ele foi só um exemplo aqui pra gente. Mas, no geral, para conseguir aqui, vou até botar de novo, esse 115, o que nós fizemos? Pegamos o valor inicial, ou seja, esse 100, esse aqui era o valor inicial, e multiplicamos por 1,15, não é assim? E a resposta disso foi o nosso valor final. Não é isso? Perfeito, né? Maravilha. Então, quando você colocar na sua resposta, essa aqui é a expressão que indica o valor final. Valor inicial vezes 1,15, certo? Isso aqui, ó, após os 2 meses. Ainda falta saber o terceiro mês para ficar completinho. Como é que ficaria aqui para o terceiro mês? Para o terceiro mês ficaria assim, ó. Vai ter mais uma passagem de tempo aqui, de mais um mês, não é isso? E aí ele vai sofrer um novo aumento de 10%. Se o aumento de 15% foi 1,15, um aumento de 10% fica como sendo 1,10, não é isso? Então, o que eu faço? Pego o nosso valor que estava antes do aumento, no caso aqui, ó, lembra que já houve aqui uma mudança. Nosso valor inicial agora vai ser 115, né? Esse 115 que estava aqui, certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos ter, ó, aqui, ó, vamos pegar esse 115, vou fazer, deixa eu ver, de amarelo mesmo. Não, de amarelo não, acho que eu vou fazer de verde claro. Verde claro, acho que é legal, fica assim, ó. Ficar assim, vou pegar esse 115, certo? Fazer aqui embaixo, 115. Vou multiplicar por 1,10, que é o nosso aumento. Aí eu vou saber quanto vale esse aumento, né, assim, de 10% no valor final. Fazendo aqui as nossas contas, acho que aqui fica bem rapidinho, ó. 1,15 multiplicado por 1,10, você vai ver que a resposta, atenção, hein? 115, perdão, multiplicado por 1,10. A gente vai ter 126,5, né? Ou se você preferir, R$ 126,50, né? Então, esse seria a nossa resposta aqui do valor final após os 3 meses, ó. Essa TV vai custar R$ 126,50, tá bom? Essa aqui seria o valor final após os 3 meses, né? Supondo que a TV custasse lá no começo R$ 100. Eu fiz isso aqui com você para que você entendesse como é que funciona esses cálculos, né? Essa matemática toda. Então, agora fazendo algo um pouco mais formal, mais geral, né? Ficaria assim. Olha só, o que nós fizemos no fundo. Até comecei a falar para você, mas eu quis terminar aqui nossos cálculos primeiro. Olha só, partimos aqui de um valor inicial, que eu chamei de V0, né? Depois o que nós fizemos? Passaram isso aqui 2 meses, né? Assim, e agora ele teve um aumento de 15%. Então, o que nós pegamos? Pegamos aqui o nosso valor inicial, né, isso, nosso V0, e multiplicamos por 1,15. Então, nossa resposta aqui
ficou V0 vezes 1,15. Não é isso? Isso aqui, tudo, né? Depois, quando nós partimos para o cálculo aqui do terceiro mês, passou aqui mais um mesinho, como é que a gente fez o cálculo? Pegou esse valor aqui todinho, né? Tudo isso aqui, que era o nosso valor ao final do segundo mês, e nós multiplicamos isso por 1,10, não é verdade? Ó? Pegamos aqui o 115, que é disso aqui tudo, né? Que é disso aqui que eu marquei em branco aqui embaixo, e multiplicamos por 1,10. Então ficou como? Ficou assim, ó. Ficou V0 vezes 1,15, não é isso? Vezes 1,10. Claro que, como aqui é só multiplicação, parênteses nem era preciso, né? A gente pode até melhorar um pouco e fazer. Quanto dá 1,15 multiplicado por 1,10? Isso vai dar 1,265, né? Isso aqui tudo que eu escrevi aqui de laranja é igual a 1,265 vezes V0. Se você fizer aqui as contas. Então, eu vou escrever aqui, ó, mais organizado, assim, ó, V0 que multiplica 1,265. Essa aqui é a nossa resposta. Olha só. Isso aqui corresponde a quê? Ao valor final da televisão, como nós tínhamos obtido antes, né? Após todos os aumentos, desde o primeiro mês até o terceiro mês, né? Então, para responder a pergunta do item A, você pode fazer o seguinte, ó, para deixar bem legal. Olha só, você pode fazer assim, ó. Eu chamei aqui de V0, vou inicial, né? Eu vou chamar de Vzão, tá? Sim, eu vou dizer que é Vzão o nosso valor final. Então, olha só, vou escrever aqui, ó. Na letra A, a gente vai ter o seguinte: Vzão, que é o valor final, né? Isso corresponde a quanto? A V0, que é o valor inicial, vezes 1,265, certo? E essa aqui é a nossa resposta do item A, ó. Essa aqui, vou até botar aqui um R de resposta, né? Essa aqui é a resposta do item A. Aí, para você deixar bem claro para a sua professora ou para o seu professor o que você escreveu, você pode colocar assim, ó, Vzão é o valor final ou o preço final da televisão. Olha só, bem completo, tá? Televisão. E você vai ter então que V0, esse V0 explica bem a ele, ó. Professor de matemática é burro, tem que ser, ó, tudo explicadinho nos mínimos detalhes, senão ele implica. Vai ser assim, ó, V0 é valor inicial da televisão, tá certo? V0 é o valor inicial, Vzão é o valor final. Então a nossa resposta ficou assim, ó. Vzão é igual a V0 vezes 1,265. Essa resposta do item A vai te ajudar a responder o item B, né, que pede a variação do preço na TV, né, entre o primeiro e o terceiro mês. E isso é muito fácil de responder olhando para essa resposta, tá certo? Porque eu faço questão de voltar com você, porque eu francamente não sei se você conhecesse modos de se calcular aumento, né? De pegar, por exemplo, se é um aumento de 15%, pegar o valor e multiplicar por 1,15. Ou se é de 10%, pegar e multiplicar por 1,10. E assim por diante. Não sei se você conhecia isso. Mas, por exemplo, olha só. Que conclusão você tira? Olha só. Se um aumento de 15% é pegar o valor inicial e multiplicar por 1,15. E o aumento de 10% é pegar o valor inicial e multiplicar por 1,10. Então, a que aumento corresponde isso aqui que nós temos? Nós temos o valor inicial multiplicado por 1,265. A que aumento corresponde isso? Não é assim? Fica bem fácil de você observar. Olha só, vou fazer bem devagarinho com você. Vou baixar aqui. Olha só, temos aqui 1,265. Quero que você perceba o seguinte, né? Que isso aqui é a mesma coisa que 1 mais
0,265. Não é assim? E é isso aqui que vai te dar o aumento percentual. É assim? Vê se não é verdade. 0,265 é a mesma coisa que o seguinte, ó. É a mesma coisa que isso aqui. 26,5, vê se não é verdade, dividido por 100. Vê se não é verdade. Faz aqui essa divisão. 26,5 dividido por 100. É só pegar essa vírgula, né, e andar duas casinhas para a esquerda, para trás, né? Então, olha só, fica uma, duas casinhas. Aí vai ficar 0,265. Né? Então, 0,265 corresponde a 26,5%. Né? Você pode até escrever isso aqui, ó. Que isso aqui corresponde a essa fração. E isso aqui corresponde a 26,5%. Não é assim? Então, desde o começo lá, ela sofreu um aumento de 15% e depois sofreu um aumento de 10%. Não é assim? E esses aumentos aí que ela teve, um seguido do outro, correspondeu ao final a um aumento, né, assim, de 26,5%. Isso foi o que aconteceu de fato na questão. Então, o que você vai responder no item B, né, é o seguinte, ó, o item B vai ter essa resposta. A variação percentual, olha só, variação percentual, caligrafia belíssima, né? A variação percentual de preço, olha só, foi de 26,5% entre o primeiro e terceiro mês, tá certo? Essa é a resposta do item B, tá certo? Isso se deveu a quê? É isso que eu te mostrei, né? Por exemplo, por que multiplicar por 1,10 corresponde a um aumento de 10%? Você pode pensar de modo parecido, ó, 1,10, por exemplo, né? É a mesma coisa que 1 mais esses 10%, né? Que é 0,10. Não é isso? E esse 1, ele representa justamente o valor que você tinha antes do aumento, né? Assim, por exemplo, esse 1 ele representa o que nós tínhamos no começo, lá naquele exemplo da televisão. Por exemplo, aquele valor inicial que eu coloquei de 100 reais, né? Então, esse 1 é como se fosse 100 reais e esse 0,2665 seria 26,5% desse valor inicial de 100 reais, entendeu? Grosseiramente seria isso, né? Grosseiramente. É que eu não quero me alongar muito aqui nesse vídeo, já tem 20 minutos já mais ou menos, né? Eu achei que se eu me alongasse tanto, podia tornar isso aí um pouco mais cansativo, né? Por isso que eu te mostrei direto como é que se faz para calcular esse valor, entendeu? Eu mostrei aqui para você, tá certo? Muito grosseiramente, muito grosseiramente. Se eu fosse mostrar direitinho, matematicamente como é que é, eu ia levar mais tempo, né? Então, seguindo aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Agora o item C, que fala de inflação acumulada. Se você entendeu como é que é esse procedimento aqui para você saber os aumentos, fica bem fácil de você entender como é que vai ser para a inflação acumulada. Vou botar aqui o item C, porque é o seguinte, ele fala da inflação nos 3 meses, né, desse período. Só que eu achei estranho que aqui tem 4 valores de taxa, né? Eu achei isso um pouco estranho, porque ele fala que são em 3 meses, né? Só que eu encontrei 4 valores aqui. Tem 2%, 2% de novo, 1% e 1%, né? Então seria referente a 4 meses. Mas aí eu não sei. Eu vou pegar os 3 primeiros valores e fazer a conta com você. Então eu vou dizer que no primeiro mês, olha só, no primeiro mês, a inflação foi de 2%. Não é isso? No segundo mês, a inflação ela foi de 1%. E no terceiro mês, ela foi de mais 1%. Vou dizer que foi assim, né? Por que que fica fácil? Porque a inflação é um aumento de preços, né? Então são os preços, como esse na TV, né, que vão sofrer um aumento
nesse período, por exemplo, o que significa uma inflação de 2%? Que, em média, o preço dos produtos, após esse primeiro mês, né, eles vão sofrer aumento de 2%, né, assim? Então, é como se eu pegasse os valores iniciais de cada produto, eu vou escrever isso aqui para você, olha só, de amarelo. Como se eu pegasse os tais valores iniciais dos produtos, chamar de V0, e multiplicasse ao final desse mês por 1,02. E por que 1,02? Porque lembra, né? Aumento de 2% corresponderia a isso, porque eu vou ter o que aqui? Esse 1,02 corresponde a quê? 1 mais 2%. E 2% é 0,02, não é isso? Porque é 2 sobre 100, né? 2 sobre 100. Cuidado, porque muita gente confunde isso, né? Por exemplo, aumento de 2% corresponde a 1,2. Não é verdade, não é 1,2. Por quê? Porque 1,2 corresponde a um aumento de 20%, né? Porque é 1 mais 0,2, né? E esse aqui realmente é 20 sobre 100. Então, o aumento de 2% corresponde a 1,02, tá? Cuidado com isso. Então, esse aqui seria o valor após esse primeiro mês, levando em conta a inflação. No segundo mês, ficaria parecido. Ficaria como? Eu vou pegar esse valor que veio do primeiro mês, não é isso? Ou seja, esse monstrinho aqui. E esse valor aqui vai sofrer um novo aumento, só que agora é de 1%. Se o aumento de 2% era 1,02, você vai concordar que o aumento de 1%, eu vou multiplicar isso aqui tudo por 1,01. É assim? E coisa semelhante eu vou fazer no último mês, né? Que eu vou pegar tudo que veio do segundo mês, ou seja, tudo isso aqui, né? E vou multiplicar por 1,01 de novo, certo? E com isso, isso aqui tudo, ó, é que vai me dar o valor final após o terceiro mês, né? Levando em conta essa inflação que ocorreu, entendeu? Então, isso aqui, ó, essa multiplicação aqui todinha que eu vou grifar para você, ó, é que vai me dar a inflação acumulada. Por isso que ela tem esse nome. Porque ela leva em conta a inflação de todos os meses aqui do período, né? Esse mês, que juntou com esse mês, que juntou com esse mês, né? Por isso que o nome é inflação acumulada, porque ela envolve aumentos sucessivos, né? Nesse caso aqui, aumentos sucessivos, porque eu vinha de um aumento de preço aqui no primeiro mês, depois vem mais um aumento e por fim mais um aumento. Por isso que é a inflação acumulada. Isso aqui é que vai me dar a inflação acumulada, tá certo? Então, qual seria a resposta disso? Vamos colocar assim, ó. A inflação acumulada ela vai ficar assim, ó. Ela pergunta, inflação acumulada. O primeiro passo é resolver aqui essa multiplicação maravilhosa, olha só. Se você fizer 1,02 multiplicar por 1,01 e multiplicar de novo por 1,01, você vai obter inacreditáveis, olha só, inacreditáveis, fazendo aqui a conta, olha só, não perca de vista, hein? Olha só, 1,02 vezes 1,01 vezes 1,01. Você vai obter aqui algo em torno de 1,040502. Mais ou menos isso de inflação, né? Ou melhor, de taxa acumulada, né? Ou melhor, de fator acumulado, sendo um pouco mais específico, né? Sendo um pouco mais rigoroso, mais teoricamente correto. Mas isso não vem ao caso. O importante é você olhar para essa resposta aqui. Ela é que é importante, esse 1,040502. Porque a partir disso é que você obtém realmente qual foi a taxa de inflação acumulada. Não é isso? Como é que seria isso? Lembra aqui, ó, esse 1,02 é o quê? 1 mais 0,02. Então, como é que ficaria esse aqui? Ficaria assim, ó. Esse aqui é 1
mais o que? 0,040502. Esse número aqui todinho, né? E a quanto corresponde isso aqui? É assim? 0,02 é 2%. 0,01 é 1%. 0,04, né? Seria alguma coisa em torno de 4%, né? Então, olha só, seria, olha só, 1, 2, né? Seria 4,5, né? 0,5%. Essa aqui é a nossa resposta. Essa aqui foi a inflação que acumulou, tá certo? A inflação nesse período todo aqui, nesses 3 meses, foi de 4,05%, tá certo? Essa é a resposta do item C, tá certo? Essa é a taxa de inflação acumulada, 4,05%, tá bom? Eu acho que qualquer uma das duas aqui ele aceita, tanto essa aqui, que é o nosso fator acumulado, né, de inflação, e essa aqui, que é a resposta percentual da inflação, 4,05%. Não sei se ele dá preferência por um para o outro, mas eu acho que qualquer um dos dois ele vai te dar correto, né? Mas aí você pode tirar essa dúvida com ele, tá bom? Então, o vídeo é basicamente isso. Muito obrigado, tá? Tentei ajudar fazendo o melhor que pude. E se alguma dúvida persistir, você pode mandar mensagem para mim, tá certo? Eu vou responder com o maior prazer. Muito obrigado. Tchau, tchau.